dia especial, hoje é um dia sem igual, de alegria, quem diria, vem até você, fazer você feliz, deixa a luz entrar, não tenha medo de encontrar um novo abrigo, um abraço amigo, uma estrela de paz, que veio de tão longe pra ajudar você a perceber que a vida é um presente que Deus deu pra você. Um dia especial, hoje é um dia sem igual, onde a alegria, quem diria, vem até você, fazer você feliz, deixa a luz entrar, não tenha medo de encontrar um novo abrigo, abraço amigo, uma estrela de paz, que veio de tão longe pra ajudar você a perceber que a vida é um presente que Deus deu pra você. Ah, eu sabia quando o dia raiou, hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia de cantar e sorrir, nosso amigo, que a alegria vem aí. Eu sabia quando o dia raiou, hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia da alegria e do amor. Signorino e Cai Signore, buona vespera. Senhoras e senhores, boa noite. La Spiritisma Urba Alianza Bonvenigas Tiuin. Aliança Espírita dá boas-vindas a todos e convidamos Miguel, Conceição e Simone para uma apresentação artística. Um dia especial, hoje é um dia sem igual, de alegria, quem diria, vem até você, fazer você feliz, deixa a luz entrar, não tenha medo de encontrar um novo abrigo, um abraço amigo, uma estrela de paz, que veio de tão longe pra ajudar você a perceber que a vida é um presente que Deus deu pra você. Um dia especial, hoje é um dia sem igual, onde a alegria, quem diria, vem até você, fazer você feliz, deixa a luz entrar, não tenha medo de encontrar um novo abrigo, abraço amigo, uma estrela de paz,
que veio de tão longe pra ajudar você a perceber que a vida é um presente que Deus deu pra você. Ah, eu sabia quando o dia raiou. Hoje é o dia da alegria e do amor. Hoje é dia de cantar e sorrir, nosso amigo, que a alegria vem aí. Eu sabia quando o dia raiou. Hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia da alegria e do amor. Hoje é dia da alegria e do amor. Por trilhar vielas do bem, decidi buscar no além a esperança em dias felizes, que por certo hão de chegar. Entendendo pela oração o sentido dessa missão, vou divulgar a luz do Evangelho pelas notas dessa canção, promover e compartilhar alegria e bem-estar, integrando a humanidade pela força da caridade, pela força da caridade. Por verdes campos segui, guiado por ti, porque és meu bom pastor, gestor de meu bem-estar, me faz repousar
faltar, sem me preocupar, entrego-me em vossas mãos. A paz invade meu ser, sem nada temer, eu irei onde for. Sacias minha sede em alto banquete, à vista do meu algoz, e no olho mais puro eu sigo seguro, ungido por vós. Verdes campos segui, guiado por ti, porque és meu bom pastor. Gestor de meu bem-estar, me faz repousar pelos prados em flor. Se nada me há de faltar, sem me preocupar, entrego-me em vossas mãos. A paz invade meu ser, sem nada temer, eu irei onde for. Sacias minha sede em alto banquete, à vista
São Francisco em meu coração. Irmão Sol com irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu de intenso azul a invadir o coração. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Minha irmã, terra que ao pé da segurança de chegar. Minha irmã, planta que está suavemente a respirar. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmã Flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água, irmã, que nos refaz e sai do chão cantando assim. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com 1000 canções a ir e vir. Homens todos, meus irmãos, que nossa voz se faça ouvir. Aleluia. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nessa manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar. Aleluia, aleluia, aleluia.
te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Vem que te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Deve haver um lugar dentro do teu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você começar, outros vão te acompanhar, cantar com harmonia e esperança. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Inteira feliz. Inteira feliz. Nidancas ao Miguel, Conceição, Cai Simone, por Ilha Bela apresentado. Nós agradecemos ao Miguel, a Conceição e a Simone pela bela apresentação cultural. Num ni invitas ni anfrato Antônio Maurilo por fare la comenza prédio. Nós convidamos agora nosso irmão Antônio Maurílio para fazer a prece inicial.
Irmãos, boa noite. Fechando os nossos olhos materiais, com as vibrações que nós tivemos das melodias que acabamos de ouvir, e com a alegria em nosso coração de estarmos junto de tantos irmãos, nós nesse instante, com sentimentos mais puros, mais simples, mais sinceros, a Jesus nosso Mestre, desejamos, unindo a todos os corações presentes, agradecer por mais esta oportunidade que nós temos de estarmos buscando as vibrações desse encontro, a paz, a harmonia dos nossos corações e a oportunidade de crescer espiritualmente. Senhor Jesus, essa alegria desejamos que possa chegar a todos os corações dos nossos irmãos em humanidade. Sabemos da dor, sabemos do desespero, sabemos das lutas, do sofrimento, mas todos os espíritos, na busca do seu aprimoramento, recebem da vossa misericórdia, sabemos, o amparo, a fortaleza, a paz. Permita que nesse instante os nossos corações, com sentimentos de muita fraternidade e amor, possa buscar no Evangelho da noite, a respeito da nossa vida, do nosso mundo, as forças que necessitamos para continuarmos o nosso trabalho na terra. Muito obrigado, Senhor, e que a vossa paz esteja em todos os corações de toda a humanidade, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Ni invitas lá em Fanoi, acompanhe Niade evangelistam por parto prene em nia dua espiritisma semanito. Convidamos as crianças para acompanharem nossos evangelizadores para participarem da segunda semaninha espírita. E que de lá de que espiritismo semânio de Barbacena, ni havas la tradicion realig tio in eventum, quando ligva cerimoniaro, esperanto cai Portugala lingvo, por la disvastigo de la internatia lingvo, Esperanto estes creita em 1817 de Ludovico Lazaro Zamenhof, cai de celas estes neutrala helpa lingvo, por facilig la comunicadum inter tio e popolo, pro dia e objetivo e Esperanto estas monacceptata, cai desartigata de espiritismo doutrina. Desde a 10ª Semana Espírita de Barbacena, temos a tradição de realizar todos os eventos com o cerimonial bilíngue e esperanto, português, visando a divulgação da língua universal. O esperanto foi criado em 1887 por Lázaro Luiz Meinhof, com o objetivo de ser uma língua auxiliar neutra, facilitando assim a comunicação entre todos os povos. Em virtude de seus objetivos, o Esperanto é acolhido e divulgado pela doutrina espírita. Rodio ni havus prelegion cum nia frato Eduardo Freire, laboristo em la espiritismo movado de lavras, que o parolos prilatemo latero estas em ni, com lavorto Eduardo Freire. Hoje, nós teremos uma palestra com o nosso irmão Eduardo Freire, trabalhador do movimento espírita de Lavras, que falará sobre o tema O planeta Terra está dentro de nós, com a palavra Eduardo Freire.
Queridos amigos, prezados companheiros, boa noite. É com satisfação que nós estamos nesta casa, que também é a nossa casa, que é Barbacena, revendo amigos, sendo sempre muito bem acolhido. E quando tivemos o convite da Sara por e-mail, foi sinônimo de grande alegria, primeiro pelo acolhimento, a amorosidade dela, e segundo por saber que estaríamos envolvidos por toda esta vibração amorosa, de promoção do Cristo e do Evangelho e, consequentemente, fortalecendo as nossas sendas espirituais no caminho à casa do Pai. Que o trabalho maior, que é no alto, que é no invisível, aconteça e nós estejamos todos disponíveis para o que está reservado a cada um de nós aconteça em plenitude e com amor. Tínhamos programado um início para a nossa conversa desta noite, mas eu acabei conhecendo uma garotinha aqui na frente, na hora da música, e ela me fez com que mudasse pelo menos o princípio da nossa reflexão. A Esther passou um apertinho aqui no nosso amigo quando fez a seguinte pergunta: como que Deus criou o notebook? E você pode me perguntar, o que tem a ver isso com o tema de hoje? Porque feliz de nós fôssemos se tivéssemos as nossas visões disciplinadas para ver Deus em tudo. Porque esta alma, que anima um corpo ainda pequenino, mas que já tem consciência das porções espirituais divinas e no que ele atua, até mesmo no notebook, que deve ser um instrumento que ela muito gosta, um instrumento que lhe alegra muito, e por que não dizer que aquilo não seja de Deus? E daí que se vira a pessoa que ganhou a pergunta: como é que Deus inventou o notebook? Porque Deus está em tudo, e tudo está em Deus. Esta é uma grande lei. E, aliás, quem nos convidou, e quem, melhor dizendo, programou o temário desta semana, certamente foi muito bem inspirado e nos deu muito trabalho, e vai nos dar muito trabalho a cada um de nós, a pensarmos sobre essas leis espirituais, que são leis maiores dentro das leis e que rege a todos nós. Porque quando nos é convidado a falar sobre o planeta está dentro de nós, a Esther já sabia que Deus estava no computador, no notebook, assim como Deus está na pedra, assim como Deus está no ar, assim como Deus está em todos os lugares. Porque acabou a etapa de nós vermos como eu sou uma coisa e o Criador é outra coisa. Tudo está em Deus e Deus está em tudo. E já disse o Cristo que somos a imagem e a semelhança de Deus. Infelizmente, na história dos milênios, nós nos confundimos um pouco quanto a essa lei. Nós acreditamos que Deus foi criado à imagem e semelhança nossa, quando na verdade é o contrário. E se nós percebermos isso, nós vamos conseguir entender um pensamento chinês quando ele fala: nós, desde quando acordamos, devemos ver Deus no pão, Deus na água, Deus na cama, Deus no trabalho, Deus na dor, Deus na alegria, porque tudo é de Deus. Então, se nos foi convidado hoje para conversarmos que o planeta está dentro de nós, poderíamos dizer que o universo está dentro de nós, porque o universo é a manifestação de Deus, e se somos criaturas criadas por Ele, aqui estamos também nesse mesmo padrão e nessa mesma lei. Porque existe um nome para essa lei que alguns chamam de lei das correspondências ou lei da analogia. Tudo que tem no alto tem embaixo, e tudo que tem embaixo tem no alto. Onde nós podemos encontrar isso na codificação espírita? Quando vamos estudar André Luiz na sua primeira obra, trazida por Chico Xavier, em O Nosso Lar. Quando das muitas perguntas e indagações, ele nos relata, ele nos conta que
o plano físico é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E olha que nós estamos falando de plano espiritual. E estamos falando de nosso lar, que ainda é uma colônia situada nas zonas umbralinas. Não é uma colônia tão elevada. Existem outras esferas e outros campos de manifestação da centelha, do ser maior, em outros níveis muito maiores. E ele está falando do nosso lar, que é uma cópia. Ou melhor dizendo, nós estamos tentando copiar neste outro canto. Então, tudo tem uma correspondência. E a gente vai conseguindo ver, partindo do átomo ao arcanjo, como o próprio dizem os espíritos na primeira obra da codificação, quando que se fala que a evolução se dá desde este átomo, da sua menor manifestação, até o arcanjo, como símbolo de divindade e de pureza. Por quê? Vamos estudar os planetas agora. Todos não têm uma órbita? As estrelas, as galáxias, os sistemas, tudo tem uma órbita que gira, que tem os seus ciclos, que são regidas por uma lei harmônica. E agora, como que funciona um átomo? Não tem um núcleo, onde tem ali os seus elétrons que vão rodando, como se fosse um mini universo ali, naquela manifestação? Ou seja, tanto no macro como no microcosmo, como tudo é de Deus, se manifesta numa mesma linha, numa mesma intensidade, de uma mesma forma. Se os elétrons têm as suas órbitas, o planeta Terra também tem a sua órbita. Como a galáxia, o sistema onde o planeta Terra está inserido, que é o sistema solar, está envolvido numa outra, e que vai numa outra, e que vai numa outra, até onde a nossa mente não é mais capaz de alcançar. Isso é a lei das correspondências. E quando nós conseguimos ver, tudo corresponde a um processo maior e que Deus está manifesto aqui, em todas as coisas e expressões deste palco, deste anfiteatro, aí a gente consegue entender por que tem tanta sabedoria na pergunta da Esther. Porque nós precisamos aguçar os nossos olhares e enxergar Deus em nós e em tudo. Porque se o planeta está em nós, é claro que o Pai também está em nós, e manifesto da sua forma, na condição em que estamos, neste campo de expressão que aqui estamos. E olha como isso é bonito. E vamos estender ao tema que nos foi dado para essa semana refletir, que é na natureza. Como tudo na natureza também está expressando algo similar. Como as leis que acontecem ali, naquela plantinha singela que está nascendo, acontece no mesmo nos campos maiores do universo. É tudo igual. Só muda o órgão de expressão que vai se manifestar. Mas é assim que se dá. Por isso a lei de correspondência. Tudo que tem em cima tem embaixo, e tudo que tem embaixo tem em cima. Porque se correspondem, se manifestam. Então nós vemos um ser espiritual cheio de germes a serem desenvolvidos, aí lapidando, a construindo, porque André Luiz nos conta, entre a terra e o céu, que nós tomamos um corpo de carne para liberar-se de toda e qualquer impureza. Assim também vai a semente, que quando é jogada no solo, melhor dizendo, recebe a sua água, recebe o sol, recebe o solo, recebe os nutrientes, e o que estava em germe ali começa a se desenvolver, se livra das coisas que não faz mais sentido, para o que estava em essência se manifeste. O que acontece na semente, irmã menor, acontece em nós. Eu estou achando que estou apertando algum botão aqui, ó. E acontece em nós. Percebem por que funcionam em símbolos? E por isso que o Cristo, sempre quando foi ensinar alguma coisa de uma conotação ainda mais especial e mais diferente deste nosso planeta, ele sempre utilizou símbolos. É importante que nós fiquemos atentos para que a gente descubra o que tem por trás das coisas. Que analogia tem diante de uma coisa que estamos vivendo aqui, nos padrões maiores. Pois bem, vejamos isso no Evangelho.
o Cristo, por diversas e diversas vezes, ele selecionou algumas histórias em forma de parábolas para poder explicar o quê? O reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear e O reino dos céus é semelhante ao senhor que tinha 2 filhos e convidou um para poder ir até a sua vinha e foi. E foi contando uma atrás da outra, sempre tentando explicar o reino dos céus. Se é dos céus, não é deste planeta. Não está manifesta aqui. Como que você vai utilizar algo que é da vertical e de um outro nível no campo da horizontalidade? Nós vamos utilizar o quê? Símbolos. E como um pedagogo da humanidade, criador dessa esfera, ele utilizou destes símbolos para que a gente entendesse como que funciona analogicamente aqui no que está no alto. Como se fosse um norteio, uma busca de como deveria ser o nosso caminho. Por isso, aqueles que estudam o Evangelho, é sempre muito importante que não fiquem nas letras, se sigam um pouco mais para poder perceber quais são os símbolos que tem por trás de cada coisa. De uma semente, de uma vinha, de um solo, de um mau trabalhador, de um filho pródigo. Não, é muito mais do que se está trazendo ali a palavra. Tem algo por trás. E por isso, vamos sendo treinados a entender uma coisa que é concreta, indo ficando subjetiva, até encontrarmos as leis maiores e universais que ali estão contidos, tudo e todos. Pois bem, poderíamos fazer isso em nossas vidas? Como os planos de Deus podem estar em nós? É só observar nos simples símbolos que acontecem e que podem ter acontecido hoje mesmo nas nossas histórias. Conta um estudioso espiritual que certa vez ele estava fazendo uma viagem. E ele, hoje, dizem que o pior que o medo de avião cair, as pessoas hoje têm medo das suas malas serem desviadas, né? Transviadas, não chegar ao destino. Coisa mais triste deve ser você fazer uma viagem longa, chegar no local, precisando de um banho, não tem mala. Então o pessoal hoje está com mais medo de ficar sem a mala na viagem do que o avião cair. Os medos estão se invertendo. E este ser que estava fazendo uma viagem de busca espiritual para fazer algumas meditações, ele viveu essa experiência. Estava indo para uma localidade de pouco progresso e quando chegou, ele teve a surpresa de não ter as suas malas junto dele. Daí ele foi ficando recordando o que será que pode ter acontecido. E ele lembrou que quando ele estava no outro aeroporto, também de um país muito pobre, havia um garotinho que falou: se o senhor quiser, eu posso despachar a sua mala. Falei: como não? Eram 2 malas grandes e uma pequena. Ele falou: leve as grandes, eu fico com a pequena como bagagem de mão. E o menino foi, após alguns minutos, retornou, já prontinho, sem nada, e aguardando uma gorjeta, um agrado. Eis que então ele cedeu essa gorjeta e tomou o seu voo, contando que as suas malas estivessem lá no local. Ao chegar, como vocês já sabem, elas não estavam. Mas ele não ficou constrangido com a perda das malas, mas ele ficou encucado de qual era o símbolo daquilo que ele estava vivendo. Por que as malas não chegaram junto comigo? Daí ele saiu comprar umas roupas para essa primeira emergência e ficou depois no hotel, se desvinculou do grupo porque ele achava que o momento era de meditação e ficou em oração falando: meu Deus, o que o senhor quer de mim ao retirar as minhas malas? Mas não tinha jeito, ele ficou angustiado. Mas eu precisava dessas malas. Mas o que eu fiz de errado e não sei o quê? Passa um dia, foi conversar na companhia, ninguém tinha notícia. Passa 2, e todo ele, o grupo dele e ele mentalizando: cadê a mala, cadê a mala? E aquilo foi dando uma angústia, uma amargura nele, até que então no 3º dia, ele teve um estalo espiritual e diz: não é hora mais de pensar nisso. Eu já tenho as minhas roupas, o suficiente para estar aqui nesta uma semana. Eu tenho o dinheiro dos meus amigos emprestados, porque o meu dinheiro estava todo na mala.
Então, vai ter como eu me virar por esse tempo. Foi ele fazer este movimento pela manhã, na tarde, o celular do amigo toca, porque até o celular ele tinha deixado na mala. Ou seja, a experiência que ele tinha que viver era muito forte mesmo, né? Deixou dinheiro, deixou celular. E eis que então se descobriu que o garotinho tinha colocado a mala no lugar errado, que as malas estavam no lugar o tempo todo e ninguém as observou, que a companhia fez o vasculhamento e não tinha conseguido alcançar. E quando ele conseguiu desanuviar a sua mente e trazer o seu grupo junto ao seu coração na mesma proposta, eis que então as coisas se reorganizaram e a mala apareceu. O símbolo que ele fez na leitura dessa sua experiência é o seguinte: na vida, eu só tenho apenas o que eu preciso. Algumas malas são pesadas e não merecem ser levadas nas viagens a qual programamos. Algumas coisas ficam só por um tempo, as outras coisas ficam para trás. Mas não quer dizer que eu deixei lá atrás, que em um determinado momento eu não venha a ter aquilo de novo comigo. Porque daí vamos entrar para uma segunda lei. Se existe a lei das correspondências, este filósofo espiritualista, ele estava fazendo o estudo de uma segunda lei, que é a lei dos ciclos, onde tudo tem um começo, um meio e um fim. E que determinado que isso vai se dando numa espiral, e quando você chega num ponto, você vive o que estava embaixo e em cima, num outro nível. Quem explica isso para nós é Leon Denis, quando ele fala que tudo na natureza se encadeia de uma forma para começar, para se desenvolver e para terminar. E eis que ele fez essa leitura, que tudo tem a sua fase e que, num determinado momento, recolhemos algumas coisas. E se estamos na natureza durante essa semana estudando, podemos tirar na natureza quantos ciclos? Os ciclos reprodutivos dos animais, dos vegetais. Podemos tirar o ciclo lunar nos seus 28 dias. Podemos tirar o ciclo que nós tivemos hoje, do dia e da noite. Podemos tirar o ciclo da nossa própria existência, de recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto e terceira idade. Podemos também ver as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Podemos ver os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro. Tudo tem um ciclo, tudo se manifesta num ciclo. Se isso acontece neste plano, acontece também nos planos maiores. Porque se estamos num processo evolutivo, isso vai acontecendo. Fiz uma espiral, começou, acabou, pronto. Agora vou para um outro nível. Vou começar, vou, pronto. E assim vai indo. Se segue, até nós retornarmos à tão sonhada casa que é a casa do Pai. E daí fica tudo muito mais simples e suave em termos de entender quando nós passamos por alguns processos da vida. Quantos aqui não viveram ou estão vivendo um grande desafio em suas existências? E se nós não colocarmos a nossa vista nesse processo cíclico, tudo pode ser muito pesado e demorado. Porque nós vamos lembrar agora de Kardec, no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, num texto fabuloso, e que eu gostaria de convidar todos vocês a lerem quando chegarem em casa, que é o ponto de vista. Onde existe um ponto e existe a vista. E nós enxergamos esse ponto. Mas só vemos o ponto e muito circunscrito. E a gente adora e acha bonito falar, eu quero defender o meu ponto de vista. É só um ponto de toda uma coisa em um universo e você quer defender aquele ponto e que a gente acha que é nosso. E o que Kardec nos recomenda? Que tem o ponto, que a primeira coisa que a gente faça é que se distancie e consiga ver as coisas de um ângulo maior. E depois de distanciar, a gente consiga fazer uma rotação diante disso, enxergando aquilo em plenitude, em todas as coisas e seus aspectos, porque quando você está num ciclo, você vai rodando e consegue ver, olha, quando eu estava aqui embaixo, isso parecia isso. Agora que eu estou nesse nível aqui, a mesma coisa tem uma outra forma. Por isso aquele velho ditado, as coisas são mais completas quanto mais distantes as observamos.
E nestas leis do ciclo, e como Kardec nos recomenda, é muito importante que a gente saiba posicionar as nossas vistas. Mas só que tem um cuidado. Não adianta eu querer me aproximar muito e eu ficar com um livro na frente. Só vou saber que tem um livro, mas eu não vou saber o conteúdo. E eu também não vou conseguir pedir para o Luciano segurar o livro e eu querer ler, porque eu não tenho vistas de águia para enxergar a alguns metros de distância uma letra tão pequena. Nós vamos entender, então, que existe uma terceira lei, que é a lei de harmonia. Depois que nós vivemos a lei de correspondência, vivemos a lei cíclica, agora vamos entender a lei de harmonia. Que tudo no universo é harmonia. E que existe um posicionamento para ali nós nos enquadrarmos, para bem estarmos inseridos. Por isso, quando Paulo, na sua conversão, entregou a sua existência, a sua vida espiritual a Deus, isso foi de uma grandeza muito forte. Porque quem entrega a sua vida a Jesus, quem entrega a sua vida ao Mestre, ele simplesmente não tem mais pressa e não tem mais morosidade, não tem mais aquela calmaria. Ele simplesmente se coloca no tempo de Deus. Eu tenho que estar aqui agora. Não me importa o que foi para trás e não me importa o que vem à frente. O meu tempo aqui é agora. E como é difícil, os seres da meia-idade, que sempre ficam sonhando, e muitas das vezes acordado, pelo seu grande amor. Ou então um pouco mais velho, sempre querendo um emprego melhor e mais, será que vou conseguir ou não? Ou então depois que a gente tem o noivado, o casamento, e os meus filhos, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Sempre na ansiedade. Ou então na melancolia, mas como era bom lá atrás, eu tenho tanta saudade daquilo, como aquilo foi forte para mim, importante, porque nós temos algo que a psicologia nos chama de recordação cor-de-rosa. Já ouviram falar desse termo? Memória cor-de-rosa, melhor dizendo. Onde a gente olha para o passado e acha que tudo era bom, e hoje não é tanto. Porque, na verdade, no passado tinha tantos desafios e agruras como temos agora. E porque talvez as experiências que vivemos naquela época era para o nosso nível evolutivo daquele momento, e que hoje, se as vivêssemos, não faria tanto sentido, porque estamos num outro momento. Isso de estar em harmonia e tudo funcionar em harmonia é simplesmente dar fluxo. E veja como tudo na natureza e no planeta tem o seu fluxo. Imagine você querer reter uma água por muito tempo sem que ela siga na sua correnteza. A água parada apodrece, já diria André Luiz. Ela precisa ter o seu movimento. E se parada, tem que ser tratada. Veja só um pássaro enjaulado, como ele não consegue viver as suas experiências. Pense em todas as coisas da vida que são dinâmicas, inclusive numa pedra, onde ali estão as ligações átomo a átomo, dinamizando-se, interagindo e cada vez mais se afrouxando, porque as ligações vão ficando mais frouxas. Vide a quem estuda ciências do solo, quando vê que a chuva, a água, a temperatura, o vento, as plantas vão dizimando, destruindo aos poucos aquela pedra, e aquela pedra que era tão forte vai ficando um pouco mais susceptível e ela se transforma num solo. Esse é o dinamismo da vida. Tudo é dinâmico. Agora, daí, nós vamos entrar nesse contexto com a nossa mente de que, ao invés de querermos estar com nós queremos ser Deus. Ao invés de querermos vivermos como seres espirituais, nós queremos viver como seres egóicos. A gente entra na vida como aquele gatinho que a gente tenta dar banho e jogando numa tina. Você joga de tudo que é jeito, mas ele dá conta de não cair na tina. Agora imagine a gente, rebeldes, não querendo viver esse processo, e a vida, utilizando uma analogia como se fosse um grande rio de correnteza, a gente é colocado e fala assim, que lugar bonito, deixa eu agarrar nessa árvore. E a correnteza está arrastando, está querendo convidar para outra coisa. Daí a gente não aguenta, a correnteza é irresistível, a gente vai. Daí para numa outra curvinha,
Ah, agora eu quero ficar aqui. Não quero ir de jeito maneiro. Vem uma maré mais forte, uma onda mais forte e leva. Porque não evoluir cansa. O processo natural da vida é evoluir, porque tudo tem o seu fluxo. Daí temos Emmanuel com uma página e um texto interessante, quando ele vem trazer um outro aspecto do roubo e do assalto para nós. Sabe como é que ele traz o assalto neste caso? Não assalto como a gente pensa, que vem um trombadinha ou alguém que vem e toma uma posse nossa. Não. Ele fala que uma coisa que está junto de nós, sobre a nossa responsabilidade, e nós não estamos dando utilidade, isso é um roubo diante do mundo. Porque tudo precisa ter o seu fluxo. Agora eu vou propor uma meditação que às vezes pode até incomodar a cada um de nós, mas vejam só. Vamos supor que nós estivéssemos andando aqui e encontrássemos um clips no chão. Daí fala, deixa varrer, é sujeira, baratinho, não tem problema. Daí a gente, ainda muito zeloso, dá um chutinho de trivela e põe num canto que não fique à vista. Daí, custa pouco dinheiro, é só um clips, a gente fala isso. Daí a gente pega e vamos colocar uma joia bem sofisticada aqui. Cada mulher aí que conhece uma joia, imagina uma joia que você tem vontade de ter aqui, ó, disponível. Daí você fala, nossa, que joia valiosa, olha que obra de arte, isso aqui deve valer muito dinheiro, nossa, deixa eu pegar com cuidado isso aqui, ou aqui em cima da mesa, como é que eu vou manusear isso? Daí nós vamos olhar as coisas com os olhos da Esther, a criança que dissemos aqui no começo. Qual que é a diferença de um clips para uma joia cara? Nos fenômenos divinos, tudo não é de Deus, e ali não tem material agregado para ser construído aquilo. Por que nós damos tanto valor a uma coisa que tem por trás muitas notas e um valor monetário muito alto, e aquilo que é barato nós menosprezamos? Nós temos uma vida, um olhar espiritual observando as coisas desta forma? Então quer dizer que nós vamos valorizar as coisas apenas quando elas custam caro? Qual planeta que está dentro de nós? Daí nós entendemos porque o nosso planeta hoje está no estado como ele está. Não conseguimos vê-lo como coisa de Deus, porque infelizmente ainda temos dificuldade de ver este que está sentado do seu lado como irmão, e que ele é tão irmão como este conhecido, como o que está desconhecido lá do outro lado, e que tem o seu mesmo valor. Enquanto nós vemos um clips e uma joia com tanta diferença, só porque atrás delas, destes objetos, tem algumas notas por trás, sempre nos nossos relacionamentos haverá esse desvio de conduta. E é importante que a gente tenha esse olhar de Deus em todas as coisas. Daí, trazendo para a parte ecológica, nós vamos observar algumas coisas do tipo: se eu faço um prato para tomar a minha refeição, segundo André Luiz, a comida que eu coloco no meu prato, eu sou diretamente responsável por ela, quanto ao seu destino. Ou seja, se eu deixo e tenho o hábito de deixar comida no prato, mesmo que a etiqueta pede, eu não sou uma pessoa muito fina, mas até onde eu sei, a etiqueta nos fala que temos que deixar um pouquinho de comida no prato, porque isso é elegante. É elegante o desperdício? Percebe como funciona? Então eu vou colocar e eu vou falar, olha, esse alimento, isso aqui é de Deus. Se Deus está em tudo, aqui está no meu prato. E eu vou tomar todo cuidado quanto a isso, quanto a fazer bom uso, quanto ao animar o meu corpo e fazer o que com essa energia que eu estou dando a este corpo físico, para que eu me manifeste, eu, espírito. Não muda um pouco as nossas coisas na nossa forma de ver? E vejam só, quando nós tivermos um olhar mais depurado, na manifestação de Deus, na natureza, nas coisas mais simples. Quando nós vamos estudar as obras espirituais, o que a gente vê? Que os grandes seres vão na natureza buscar o seu repositório energético. E principalmente na natureza ainda virgem, primitiva,
onde não houve interferência mental do homem, para ali se abastecer e conseguir congregar e reunir forças. Nós conseguimos fazer isso? Alguém aqui reparou que hoje nós estamos sendo brindados por uma linda noite de lua cheia? Na semana onde estamos estudando a sustentabilidade e a natureza? Fica a segunda tarefa de casa. A primeira leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo o item, o ponto de vista. E o segundo, todos nós sairmos aqui desta noite e apreciarmos a linda lua cheia que nós temos aí à disposição. Isso é considerar Deus em nossas coisas, de saber se abastecer e assentar quietinho sobre a luz deste luar e rogar a Deus a pergunta que deveria ser a pergunta mestra de nossas vidas. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? E o que eu preciso fazer para agradar e atender aos desígnios, não deste ego, desta personalidade, mas os desígnios que são do alto? Quando estaremos nós permitindo que este fluxo que dissemos que acontece na natureza aconteça comigo e com você? O que será que está reservado? O planeta está dentro da sua unidade espiritual, está dentro do seu corpo, está dentro deste ambiente. Como estamos fazendo em termos de sintonia, de correspondência, de harmonia e nos ciclos das coisas acontecerem? Meus amigos, o desafio e o exercício de todos nós é nos inserirmos da vida com lealdade, com entrega e com a certeza de que o amparo espiritual sempre acontece. De entender que nas mínimas coisas, uma manifestação completa e que representa algo maior, ali está manifesta. Peço licença a vocês para ler aqui neste livro de André Luiz, Conduta Espírita, onde ele fala como deveria ser o nosso comportamento diante de tantas coisas da sociedade, do planeta, e entre as coisas ele fala como deveria ser o nosso comportamento perante a natureza. E a curtinha eu vou pedir licença para ler. Perante a natureza, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo, campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. Vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas, quais sejam a queima dos campos, o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo da pesca. O respeito à criação constitui simples dever. Quando a gente preserva a natureza, a gente acha que está fazendo muita coisa, mas é o nosso simples dever. Não tem acréscimo na história, não. Nossa, como eu estou acumulando bônus horas para fazendo isso. É só dever. É cuidando da própria casa e dos irmãos. Utilizar o tesouro das plantas e das flores na ornamentação de ordem geral, movimentando a irrigação e a adubagem na preservação que lhes é necessária. O auxílio ao vegetal exprime gratidão naquele que lhe recebe os serviços. Eximir-se de reter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. O desprezo deliberado pelos recursos do solo significa malservação dos favores do Pai. Aqui está falando sobre o fluxo. E ele vai encerrando. Aplicar as forças naturais
como auxiliares terapêuticas nas curas das variadas doenças, principalmente magnetismo puro do campo e das praias, o ar livre e as águas medicinais. E olha a revelação que ele vem trazer nessa frase. Toda a farmacopeia do corpo e da alma vem dos reservatórios da natureza. Então a gente não precisa só tomar passe no centro espírita, não. A gente pode ir debaixo de uma árvore e pelo magnetismo que este ser é capaz de emitir, a gente ali está tomando um belo e lindo passe. Furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza, encontrado nas faixas de terra pelas quais se responsabilize. O mordomo sempre será chamado às contas. Porque, meus amigos, se o planeta está dentro de nós, é preciso que nós cuidemos em todos os níveis este planeta. Em todos os níveis. Daí, quando nós ouvirmos uma mensagem de ecologia, nós não vamos ter a movimentação íntima da seguinte forma: eu não vou desperdiçar água, porque senão meus filhos não vão ter água no futuro. Eu não vou jogar lixo no rio, porque senão nós não vamos ter natureza sadia daqui a alguns anos. Eu não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo. Não. Esse é um movimento bacana, mas só que ainda nós estamos manifestando unicamente o nosso ego. Feliz de nós quando estivermos numa posição dessa e assim pensarmos: eu não vou jogar um lixo na rua, na água, no solo, porque Deus aqui está. E se tudo é harmonia e tudo está interligado, ao jogar uma sujeira neste rio, é como se eu estivesse jogando uma sujeira em mim mesmo. Quando eu tiver a consciência de que eu não vou matar um animal, não só pelo processo de mortificação que ali está, mas saber que ali existe um irmão e que merece tanta consideração, tanto quanto eu mereço. Este é o nosso ideal. É para isso que aqui estamos, para colocarmos a nossa consciência num ponto acima e de entender aonde estamos nos colocando e viver as coisas talvez que todos vivam, mas não utilizando o caminho comum, mas utilizando o caminho espiritual, se unindo não às coisas da horizontal, mas se unindo às coisas da vertical, com o princípio do Cristo, que eu e o Pai somos um, assim como nós e o planeta também somos um, assim como nós e o universo somos todos um. E nessa condição de que estamos todos interligados, de que tudo está no maior e o menor está no maior, vamos então nos colocando com consciência, sabendo o que deve ser feito, em cada ato, em cada ação, tendo responsabilidade, tendo amor e tendo harmonia. Porque se o universo se rege na harmonia, por que não? Nós, seres que aqui estamos, não devemos ter como lei, como princípio, esta lei a viver, a construir em todas as coisas. Meus amigos, para não estender no horário, porque nós já tivemos a boa música, nós já tivemos a oração e agora tivemos aqui alguns momentos de reflexão. Entendido isso, da importância de se entender dentro de um complexo maior, eu gostaria de encerrar aqui, agora de uma forma proposital, com um livro chamado A Cartilha da Natureza, de Casimiro Cunha, que é um trovador muito divertido. E tal como iniciamos a nossa conversa da importância de entender o símbolo em tudo que acontece, ele teve a seguinte tarefa, e que se saiu super bem, de encontrar as coisas de Deus na natureza. Então ele olha para uma porteira, ele vê as coisas espirituais, as leis mais sutis e sublimes na porteira. Daí ele olha para a pedra, ele faz um verso com a pedra e vai conseguindo trazer leis da pedra. E isso diversas trovas. Mas só que eu tenho algumas que são mais que são preferidas da minha parte, daí eu falei, não,
Eu vou provar para eles que esse livro é tão bacana que a gente pode abrir ao acaso, que qualquer mensagem que aqui retirarmos, nós vamos ter uma lei muito sublime e vamos conseguir ver Deus na natureza. Eu estou fazendo a propaganda do livro, mas hoje esse livro não é mais editado assim. Hoje a FEB transformou esta obra num livro infantil e ele é impresso em fascículos. Ele não é mais um único capítulo. Mas quem quiser ter na internet ou compra ele em fascículos. Posso escolher? A poda. Quando é necessário ao campo produção forte e fiel, não se pode prescindir da poda quase cruel. É dolorosa tarefa que se comete ao podão, não só nos tempos de inverno, como em tempo de verão. No pomar esperançoso, na vinha feita em verdura, há dores indefiníveis que nascem da podadura. Velhos ramos opulentos, dilacerados ao corte, despenham-se amargurados, vencidos da angústia e morte. Esforça a podadeira no galho que cede a custo, e as frondes carinhosas parecem tremer de susto. Muita vez toda a folhagem sucumbe e desaparece. Nobres hastes mutiladas dão mostras de mãos em prece. Mas, depois, findo o tormento, passada a grande agonia, vem a luz da primavera nas colheitas de alegria. Tudo é festa de beleza, abundância, fruto e flor, devendo-se tudo à bênção da poda que trouxe a dor. Necessita-se igualmente, no campo das criaturas, das podas em tempo calmo, em tempos de desventuras. Nas fainas da luta humana, o sofrimento é o podão. Não te furtes a grandeza das leis de renovação. E que estejam todas as nossas mentes e consciências com a condição de estarmos em propósito de renovação. Que só aquele que está aberto ao novo, a uma nova era, a um mundo que está em transição para construir uma nova etapa, é que poderá deixar que as coisas que vêm do alto se acheguem apenas nas mentes que são arejadas, que permitem essa renovação. Estejamos todos, meus amigos, meus irmãos, em disposição com o alto, de entender que somos um com todos e todos com um, a renovar, a construir por uma coletividade e a entender que Deus se manifesta do átomo ao arcanjo e que Deus esteja conosco. Assim seja. Nidancas, Aunia Frato, Eduardo Freire, Prurlia Prelédio, que o Ritsides, Nia Espírito, Cainioferitas, Aulicimpla Memoriguila. Nós agradecemos ao irmão Eduardo Freire por sua palestra, que tanto nos enriqueceu o espírito, e oferecemos a ele uma singela lembrança. Danquay. Agradecimentos. Estúdio Acrópolis. Xavier Produções. Luísa Bertola Decorações. Lojas Cometa. Bela Bolsa. Instituto Federal do Sudeste de Minas, Escola Agrotécnica. Todas as rádios e jornais locais que divulgaram este evento. Todas as casas espíritas filiadas à AME de Barbacena, que auxiliaram na realização do evento. Todos os patrocinadores anônimos que viabilizaram a realização desta semana. Todos os presentes. Morgan Nihavos Prelegam, cum Nia Frato Vinícius Lara, é o Bicas, que o Parolos Prilatempo, que é o Êxtas Vi Espírita Medi. Amanhã nós teremos palestra com nosso irmão Vinícius Lara, de Bicas, que falará sobre o tema: como está seu meio ambiente espiritual? Anta o Nia Loto, Nipetas Nunquenia Frato, Marcos Vaz de Melo, El Parolo, Lafinan Predium, de la Laboro e de la Nocto. Antes do nosso sorteio de brindes, solicitamos agora que o nosso irmão Marcos Vaz de Melo profira a prece de encerramento dos nossos trabalhos da noite.
Convido vocês todos agora a um momento de oração, né? Depois dessa palestra, depois de compreendermos um pouquinho mais sobre a vida no seu ambiente material, espiritual, só nos resta agradecer a Deus. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela noite de hoje, pela semana que passou. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais, mas ainda pedimos a sua inspiração e a sua proteção. Permita, Senhor, que nessa fase de transição que o mundo passa e que a população cresce tanto e os recursos do mundo parecem escassos e às vezes a gente tem a sensação de que não haverá alimentos, bens, serviços para todos. Inspira, Senhor, os homens do trabalho, os homens da ciência, as almas empreendedoras, para que saibam todos construir o necessário para o hoje, sem comprometer o de amanhã. Mas também, Senhor, ajuda-nos a compreender melhor a nossa relação com o mundo e a utilizarmos com mais parcimônia os bens do mundo, sem desperdício e sem a poluição. Inspira também, Senhor, para que a gente não polua o nosso ambiente com os nossos pensamentos doentios, impregnados de rancor, envenenados pelo caminho, e que saibamos produzir